Hoje vamos conhecer António de Azevedo, um imigrante em Paris. Será que a vida de imigrante é coisa fácil? E por que vão os portugueses até Paris? António Azevedo, mais conhecido por Tony do Porto, obrigado pela sua presença aqui hoje. Muito obrigado. Sendo um homem de Vila Nova de Gaia, penso. Sim, sem dúvida. Está em Paris há muitos anos. Sim, desde 1965, faz normalmente 48 anos, né? Mais ou menos à volta disso. E foi para Paris porquê? Naquele tempo fui para Paris devido à situação, talvez, que meus pais também emigraram, né? Como havia muitas pessoas naquele tempo que infelizmente eram obrigadas a emigrar. E pronto, o meu pai emigrou para a França, a minha mãe foi conjuntamente com o meu pai, nós ficámos aqui um ano com a família, com meus avós. E ao fim Era de um filho ano, único? Não. Não, somos cinco. Cinco irmãos. Uma grande família, uma grande família. Ficaram cá todos? Ficámos aqui todos, não, o meu irmão mais velho acompanhou quase o meu pai 2 meses depois, 3 meses depois foi, devido à situação que todos nós conhecemos, naquele tempo devido à guerra que existia entre Portugal... Foi uma hipótese de fugir à guerra. Uma hipótese de fugir também, uma hipótese mesmo disso. Porque a minha mãe, nós somos 3 rapazes que seguiam uns atrás dos outros, e minha mãe tinha aquele sentido de horror de ver os filhos realmente talvez partir para aquilo que ela não desejava naqueles momentos, não é? Mas a sua mãe agora vive atualmente em Vila Nova de Gaia, em Peruzinho. Isso mesmo, onde eu nasci, a freguesia onde eu nasci, que hoje é Vila, né? Voltou novamente depois de 30 e tal anos em França, vivo atualmente em Peruzinho, sim. Lembra-se dos seus primeiros anos em Peruzinho, quando nasceu? Saiu com quantos anos? Está há 48 em França? Sim, tinha eu uma média de 12 anos. Então fez a primária? Sim, fez a primária. primária. Lembra-se ainda desses tempos? Claro que sim. Foi na escola de onde? Foi na escola em Peruzinho, desde menino até à 4ª classe. Naquele tempo havia a 4ª classe e a admissão, não é, que a gente chamava... Exatamente. Que eram, e havia até à 6ª, se calhar. Sim, até à 6ª. Sim, naquele tempo era assim, né? E depois da escola... comecei a trabalhar, que os pais... Bom, a gente começava a trabalhar muito cedo naquele tempo, né? Portanto, começou a trabalhar aos 10 anos, 11 anos. 12 anos e meio, 13 anos, mais ou menos. E a partir daí eu trabalhei mais ou menos 6, 7, 8 anos. Qual foi a sua primeira atividade? Era uma atividade que eu gostava imenso, um trabalho que eu gostava imenso, que era estufador naquele tipo de móveis, de meios, não é? Que eu gostava imenso, gostava imenso desse género de trabalho. E pronto, ao fim de uns meses, os meus pais... tiveram a possibilidade de nos enviar para lá para a França e para viver com eles, né? E eu fiquei sempre muito feliz e realmente fomos conhecer um país maravilhoso que é a França também. Chegado à França, continuou estufador? Não. Durante pouco tempo fiz uma aprendizagem de montagem de caminhões. Nessa altura tinha, portanto, 12 anos, 13. Já estava aí para os 14 anos, que eu tive uns meses em casa, naquelas férias obrigatórias, não é? Adaptar-me à situação, e depois, como eu tinha 2 irmãs que eram mais jovens do que eu acompanhava-as à escola, ia buscá-las à escola, pronto, era aquele programa para ajudar os pais, para a minha mãe poder trabalhar também naqueles momentos. Naquela altura não teve dificuldade em aprender francês, porque com 12 anos, 13... Ora bem, aqui a juventude adapta-se com mais facilidade, que havia aquelas oportunidades de jogar a bola com os outros jovens, né? E à força de jogar a bola, essas coisas assim, na atividade, pronto. A gente envolve-se e as coisas vêm pouco a pouco. Então esse primeiro emprego em França, em que sítio de França? Foi nos arredores de Paris, no 92, que se chama Clamart, é uma vila que se chama Clamart, 92. Onde eu vivi com meus pais. Ainda hoje tenho uma irmã minha que continua a viver na casa onde a gente esteve, né, quando lá chegámos. É a zona sudoeste de Paris, muito bonita, uma zona que eu gosto imenso, aliás, que eu tenho um grande privilégio mesmo de trabalhar agora na minha parte das minhas atuações e tudo, que eu gosto imenso de trabalhar lá também. Quando é que começou a cantar? Em 1900, a sério?
a sério, isto começou realmente numa espécie de brincadeira. Eu desde miúdo, na escola, eu era talvez aquele a quem o professor gostava imenso, e os professores gostavam imenso, de dizer: "Ó Azevedo, vens aqui a representar uma coisinha ou coisa." Pronto. E eu lembro-me desde criança de ser logo dos primeiros a representar uma peçazinha de teatro, um cântico na escola. E eu, quando cheguei a Paris, claro, naquele tempo, eu gostava imenso sempre de cantar. Eu na rua cantava, se não cantava, assobiava, gostava sempre, vivi sempre com aquela ideia musical dentro de mim. E então, eu gostava muito de dançar, como gosto imenso de dançar nestes bailes, tudo que era músicas de salão, né, tangos, passos dobras, essas coisas assim. E eu frequentava uma sala, que era uma das salas mais frequentadas pelos portugueses, espanhóis, italianos, naquele tempo, que chamava-se a Sala do Wagram, que era em Paris 8e, e essa sala hoje em dia representa outras coisas, já não é a mesma coisa, mas nesse tempo era uma sala de uma atividade de... Não é uma sala que fica junto da Torre Eiffel, não? Não fica longe da Torre Eiffel, não, fica muito perto da Torre Eiffel. Exatamente. Fica muito perto da Torre Eiffel. Era uma sala onde realmente até os artistas portugueses, os grandes artistas portugueses nos anos 70, 71, 72, talvez venham depois à causa, frequentavam e faziam os seus espetáculos lá. Eu como ia dançar, depois fiz o conhecimento do chefe de orquestra que representava nessa sala, que era o senhor Rudy Castell, um cubano que tinha uma orquestra bastante conhecida nesse tempo, onde era conhecido mundialmente, e eu adaptei muito àquela música sul-americana, gostava muito, que era salsa, essas coisas assim. E então nós estávamos um dia juntos num café e por brincadeira começámos assim a brincar na música, onde estavam pessoas que me conheciam, e eu comecei a cantar um bocadinho espanhol. Ele ouviu a minha voz e disse-me: "Chico", falou-me em espanhol: "Chico, gostava de falar contigo." Pronto. Deu-me o número de telefone, eu telefonei e fui ver. Eu creio que 3 semanas depois eu estava à frente da sua orquestra, cantando o Zé Maria, aquela canção do nosso grande artista daqui do Norte, Tony de Matos. Ele gostava muito de música portuguesa, então eu comecei a cantar com a orquestra dele aquele género de fado-canção, né, que passava muito bem já no estilo musical. O Tony de Matos tem alguma coisa a ver com o Tony do Porto? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos explicar depois como é que foi buscar esse nome artístico. Depois explico. Tony de Matos, eu tive... Aliás, já me chamavam Tony do Porto. Tony do Porto, eu 3 semanas depois estava a cantar com essa orquestra, na Sala Wagram. E cantei 3 temas. Um foi o Abril ao Portugal, Coimbra, que todos nós conhecemos. Outro foi o Zé Maria, Tony de Matos. Wagram não foi a sala onde foi o Congresso das Academias de Bacalhau? É essa mesmo. Então eu estive lá há 3 anos. Sim. Mas o senhor esteve numa sala nova. Antigamente, a sala de Wagram representava um bocadinho o estilo da sala do Teatro Sá da Bandeira, naquele tempo, mas com a pista de dança à volta, essas coisas assim. Era uma sala muito típica, onde todas as pessoas adoravam ir dançar, porque tinham vários temas e as pessoas gostavam imenso. Comecei a cantar com a orquestra e depois, pouco a pouco, comecei a me integrar na orquestra, e quando havia várias representações nas câmaras fora de Paris, eu era convidado por ele para estar juntamente com a orquestra. Então eu tinha a possibilidade, como eu tinha trabalhado um bocadinho, eu tinha a possibilidade de cantar espanhol também, que eu gostava imenso de cantar espanhol, e cantava português e francês. Pronto, a partir daí as coisas começaram a andar pouco a pouco, e eu comecei a ser realmente, em várias salas de Paris, nas salas muito interessantes de Paris, a ser aquele artista
americano, que chamava-se o artista americano, da abertura dos grandes espetáculos, dos artistas que nos vinham, que vinham a Paris, como artistas espanhóis, artistas italianos, artistas portugueses, que eu tive realmente o privilégio de abrir a noite desse homem que me marcou muito, o Tony de Matos, em 1976, quando ele esteve em Paris. Eu fiz a abertura do programa, do espetáculo dele nessa sala, como fiz a abertura do espetáculo também do Ouro Negro, gostei imenso, da Dona Amália Rodrigues. Tive a oportunidade de também estar numa noite com a linda voz e aquele senhor que era um excelente cantor de fado e que eu gostava imenso, Fernando Farinha. Quer dizer, eu tive um certo privilégio de estar nas aberturas de espetáculos de todos esses artistas. E foi daí que eu comecei. Depois, pouco a pouco, comecei-me a reintegrar naquilo que a gente chama o trabalho para os portugueses, né, para a comunidade portuguesa. E fiz vários programas com orquestras portuguesas que estavam integradas. Mas isso não fazia em full time, não fazia exclusivo. Simultaneamente ao gosto pelo canto, à sua paixão pelo canto, tinha que sobreviver de outra forma. Sim, sem dúvida. Eu então tentei para viver, quer dizer, tentei, isto é mesmo assim, a gente quando chega num país sabe que tem que trabalhar, né, para conseguir realmente construir alguma coisa, né? E eu tive a possibilidade de fazer as duas coisas. Fazia ao fim de semana, cantava, e durante a semana eu era motorista para umas certas personagens que viviam em França. Chofer particular. Particular. Chofer guarda-costas particular. Tive realmente um orgulho de trabalhar para uma das famílias mais que representavam países, aliás, eram bastante conhecidas aqui em Portugal, que era a família Rothschild. Você sabe perfeitamente os vinhos do Porto, que diz-lhe muitas coisas, né? Essa família também aqui no norte de Portugal, nos vinhos e noutras coisas, claro. E eu trabalhei para um Rothschild nesse tempo, era motorista ao mesmo tempo. Ok. Quando chegou a Paris, aquilo devia ter sido um mundo diferente, ou havia já lá muitos portugueses na localidade onde foi? Ora bem, eu quando cheguei a Paris, na célebre gare de Austerlitz, que nós fomos de comboio, evidentemente, porque naquele tempo, quando nós fomos, nós os filhos, nós fomos por intermédio da carta que a gente chamava a tal carta de chamada, né? Meu pai já lá estava instalado, mas a minha mãe, e como, pronto, tivemos a possibilidade de ir ter com os nossos pais. E eu cheguei a Austerlitz, quando cheguei a Austerlitz vi uma parte um bocado escura. Nós tínhamos por hábito dizer Paris, é curioso, não é? Que a gente éramos crianças, já uns pistolas, como a gente costuma dizer. Paris deve ser uma cidade maravilhosa. Eu que cheguei à Gare dos Austerlitz, achei um bocado escura. O que é que eu digo para mim? Ai Jesus, se isto é assim em Paris, eu antes quero estar em Vila Nova de Gaia, que antes quero estar em Porzim, não é? Aliás, a gente começa a se habituar realmente. É uma cidade maravilhosa. É uma cidade que, naquele tempo, a migração era uma migração bastante unida, era uma migração de apoio, onde a gente, nos anos 60, né, ainda não havia aquela influência muito grande, né, assim, havia a influência das pessoas, dos maridos que iam sozinhos, que trabalhavam um tempo e depois começaram a chegar as famílias juntamente e tudo isso, pronto. E havia aquela união porque nós ao domingo encontrávamos todos numa igreja em Paris 14, aos domingos de manhã havia aquele contacto humano, aquele contacto realmente que nos fazia recordar um bocadinho... Fazia sentir em casa, bocadinho. Pronto. E nós procurávamos realmente ir àqueles sítios onde havia realmente aquele contacto que a gente deixou, não é? Que era para nós realmente, apesar de estarmos com os nossos pais, que era o que a gente queria naquele tempo, éramos jovens, não é? Era a nossa alegria era viver com os nossos pais, mas ao mesmo tempo sentíamos também a tristeza de ter deixado o nosso país, assim, jovens, não é? Mas fomos conhecer outros mundos, pronto. E a vida da sua família foi fácil? Não, foi como toda a família. Foi como toda a família. Antes de vir até agora, ultimamente para Portugal,
eu estive num congresso, numa noite, onde houve uma colega minha que eu conheço perfeitamente, que escreveu um livro sobre a migração. E aquilo que ela escreveu, eu quando estou a falar com ela, eu senti realmente uma alegria imensa que ela tenha feito isso. Mas foi um caso que se passou em centenas e centenas de famílias que foram naquele tempo, naqueles anos, não é? Porque a migração em 1960 não era uma imigração fácil, não é? Era uma migração que realmente... Eu quando lá cheguei... Era muito difícil. Eu quando lá cheguei ainda conhecia as tais barracas. Eu não vivi nelas, felizmente, porque eu vivi... Quando eu fui, os meus pais eram obrigados a ter um apartamento com tudo. Mas se calhar quando os seus pais lá chegaram, tiveram que viver para essas barracas? Não, o meu pai esteve... Quer dizer, o meu pai, por acaso, procurou sempre um viver um bocadinho, digamos, da parte dele, mas havia muitas pessoas que iam ter com os amigos, que já estavam instalados nessas zonas assim, e que foram realmente obrigados a passar naquela situação, como se passa em toda a parte do mundo, como existe também aqui em Portugal, infelizmente. Como lhe disse, eu estive em 2008 em Paris, no Congresso das Academias de Bacalhau, e notei que este portuguesismo é bastante vivo em Paris. Encontrei uma sociedade filarmónica constituída só por portugueses, por exemplo, desde de crianças a pessoas já da mais idade. Isso é comum em Paris? É comum. Quer dizer, os portugueses, e bem haja que ainda há pessoas que gostam e fazem tudo para continuarem a mostrar a nossa cultura. E unir-se a uma filarmónica, porque não é fácil fazer uma pessoa que trabalha, porque imagina a maior parte dos músicos que trabalham nessa filarmónica, aliás eu conheço bastantes, porque tenho tido a possibilidade de trabalhar em certos programas onde eles estão reintegrados também. Eles trabalham nas obras, não é? Trabalham no duro, não é? E para ter o tempo de se ir, de trabalhar, preparar o seu trabalho, tudo isso não deve nada ser fácil. É preciso haver realmente uma grande força da vontade para gostar daquilo que estão a fazer, para continuar a viver naquela situação assim, não é? Bem, mas bem, eu sou muito admirativo dessa banda de música que o senhor me está a falar. Aliás, tenho muitos amigos lá dentro. E eu, quando posso, nos momentos da minha oportunidade, eu até gosto imenso de os ouvir, porque eles cada vez estão melhor, estão a trabalhar cada vez num bom sentido, e para mim é uma grande alegria de os ver a melhorar de dia para dia. Em termos de cantorias, Tony do Porto, pelo que eu vi, não em 2008, mas em 2010, vamos lá corrigir a data, foi em 2010 que eu lá estive, eu vi que o senhor é um espetáculo. Muito obrigado por me estar a dizer isso. Muito obrigado. Espetáculo. Não, é porque, digamos, eu não sei quantas centenas de pessoas o estavam a ouvir, portugueses dos mais diferentes continentes, desde a Austrália, ao continente americano, de próprio França, de Portugal, enfim, e eu não vi ninguém insensível à forma como o senhor atuou. O senhor é um espetáculo. Muito obrigado, Sr. Arlete. Aliás, eu gostei imenso da palavra que o senhor me disse em Paris. Eu tenho uma coisa comigo, talvez, é que eu vivo realmente cantando. Para mim, a tristeza eu combato a cantar. Também tenho a minha fraqueza, também nos momentos, certos momentos da vida. O Tony do Porto é uma pessoa que anda na rua, canta, e não se preocupa se a pessoa está a pensar que ele é tolo, ou deixa de ser tolo, ou não se importa com isso. Eu vejo a minha maneira assim, vivo aquilo que eu interpreto, aquilo que eu canto verdadeiramente do interior de mim mesmo. E talvez seja por essa razão que as pessoas gostam de mim, porque sentem que eu estou a ser uma pessoa humilde naquele tempo, mas ao mesmo tempo estou a fazer aquilo com o fundo do interior dele mesmo. E talvez haja essa oportunidade de haver essa passagem minha para o público. Eu sei que o senhor está-se a referir. Claro, também cantei espanhol nessa noite, nesse dia do espetáculo. Você cantou tudo. Cantei francês. Esteve para aí 4 horas a cantar, não é? Ou 5, não é? Sim, claro, eu tenho
Eu tenho o privilégio, quer dizer, tenho o privilégio, tenho realmente uma coisa que eu, dentro de mim, que eu agradeço nesse sentido, à minha mãe, mas sobretudo à fé que eu tenho, né? A minha mãe cantava muito bem também, tinha uma voz lindíssima e ainda hoje ela gosta muito de fazer umas palavrinhas cantando. E a minha mãe cantava muito bem e talvez eu me tivesse dado esse dom de saber cantar. E eu, como tenho uma voz que realmente posso ter o privilégio de cantar fado, como gosto de cantar a canção, que eu comecei com a canção, né? Nas variedades, aproveito isso nesse sentido, porque em qualquer parte onde eu esteja, na fase que seja, ou o espetáculo que seja, eu sinto-me sempre bem. Que seja fado, eu sinto-me bem, que seja a canção, eu sinto-me bem. Pois, e é bom que se saiba, quando eu falei aqui em 4 ou 5 horas de espetáculo, é que nós, no Tony do Porto, temos a encarnação de diferentes estilos de música e de diferentes artistas. Tony do Porto é um artista multifacetado. E por isso não cansa. 4 ou 5 horas é como estar a ouvir 10, 20 cantores diferentes. Muito obrigado. Eu tenho sempre maneira de ser, assim, de pensar às vezes quando estou nos meus programas, que trabalho com outros amigos, que eu não só canto, que ao mesmo tempo também organizo meus programas, né? Porque eu posso vos dizer aqui diretamente, eu não tenho agente nenhuma. E, portanto, eu trabalho bastante em França e vou para o estrangeiro, está a ser tudo organizado naquela base de internet, essas coisas assim, e é palavra a palavra, né, essas coisas assim, que as pessoas quando me veem falam, existe uma pessoa, o Sr. Tony do Porto, bom, e as coisas têm funcionado assim. E graças a Deus tenho trabalhado bastante em França, tenho trabalhado, aliás, eu trabalho todos os fins de semana, posso dizer sinceramente, eu trabalho todos os fins de semana, nas associações, quando nas associações muitas vezes certos restaurantes, quando eu tenho um certo prestígio que eu gosto imenso de cantar também, porque são restaurantes dignos de ter certos artistas, e eu tenho essa alegria, esse privilégio de poder estar nesses restaurantes, e quando canto fado, eu estou sempre naquela afirmativa de fazer compreender às pessoas, porque nas noites que a gente está a cantar fado, temos que saber que há público de todos os estilos, né? De todas as maneiras de ser. E quando um artista tem a possibilidade realmente de poder interpretar vários temas, nós temos que ter respeito pelo cliente, pela pessoa que nos está a ouvir, pelos ouvintes que nos estão a ouvir, por nossas pessoas que estão ali. Eu tenho noites que eu sou capaz de cantar folclore, já no fado um bocado mais alegre, essas coisas assim, porque me pedem. E eu, como sou um artista que vou ao contacto do público, eu não sei ficar na minha cadeira, olhar para mim mesmo. Eu vou ao contacto do público, eu adoro falar com o público, eu adoro falar com as pessoas e sou muito comunicativo e é assim que eu aprendo realmente a ser aquilo que eu sou. E eu e os telespectadores aí em casa vamos adorar ouvir novamente Tony do Porto na segunda parte. Agora um pequeno intervalo. Até já.